Ou seja, acabamos por fim vendo ao mesmo tempo a manipulação de imagens e designer, tá? E desenvolvimento web, uma vez que banco de dados com PHP, né, através do formulário, utiliza essas tecnologias, tá? Antes de mais nada, pessoal, deixa eu fazer a apresentação das atividades. Então aqui, ó, se nós formos acessar o site do Beterrabas, olha lá, ó, o beterrabas.com, deixa eu pegar aqui um outro, deixa eu pegar o Opera, aqui em beterrabas.com, olha lá, aqui em Beterrabas nós encontramos a disciplina de banco de dados, tá aqui, ó, BD, tá? Aqui em BD nós temos uma atividade avaliativa 1, é a primeira atividade avaliativa do bimestre, tá? Desse segundo bimestre, tá? Então vocês podem apertar em cima dela, ó, atividade avaliativa 01, e vocês vão encontrar a atividade em questão, tá? De banco de dados. Vamos dar uma olhada nela? Essa atividade ela é baseada naquele formulário da aula passada, tá? Então basta assistir a aula disponível lá no site do Beterrabas, né? Aqui, né? No site do Beterrabas, aliás, que vocês vão conseguir fazer. Deixa eu só dar uma olhada no meu microfone. Fone de ouvido, headset. Oi, som tá em 27%, tá ok. Então aqui, ó, nós temos essa atividade. Escola Estadual Padre Tiago, Ensino Médio Integrado e Educação Profissional, Banco de Dados. Você vai colocar o seu nome completo e aqui o seu e-mail, tá? Esse e-mail, ele não é obrigatório, porém, caso você queira saber a sua nota diretamente, basta colocar o e-mail aqui que a nota é enviada automaticamente, tá bom? Atividade avaliativa BD, essa é a primeira atividade avaliativa do segundo bimestre, tá? Com base nas aulas, respondam as seguintes questões. Escrevemos alguns códigos SQL para as aulas de banco de dados, contendo o comando insert, update, alter, select, likes e condições. Responda às questões de acordo com o conteúdo abordado nas aulas e nos códigos a seguir. Observe o seguinte trecho de código. Bom, aqui nós temos uma codificação, deixa eu só apertar um Ctrl+, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Aqui nós temos uma codificação SQL. Nós temos um comando que insere os dados na tabela cliente. Observem, insert é o comando utilizado. Insira na tabela cliente um nome, um CPF, um RG, um telefone, um e-mail e uma observação. Bom, então a estrutura para a qual... Deixa eu só pegar aqui que meu mouse caiu. Voltando aqui, a estrutura pela qual vão ser inseridos esses dados são, de fato, estes aqui. Nós temos nome, CPF, RG, telefone, e-mail e observação, tá? Bom, aqui vocês podem notar que eu não coloquei o valor diretamente. O valor está sendo passado através de variáveis, tá? Então, olha, para mim cadastrar o campo nome, eu passei uma variável chamada nome. Tá vendo o cursor não, o cifrão de dólar representando a variável em PHP? Nesse caso, eu tenho a passagem do valor através de uma variável, é o que está sendo utilizado, tá? Não confundam aí. Eu poderia ter colocado lá o nome do cliente, o CPF do cliente, o RG, telefone, e-mail e observação para ele, porém, para ficar fácil o entendimento, eu coloquei uma variável, tá? Então quer dizer que essa variável aqui, nome, CPF e as outras, elas podem conter qualquer valor válido, tá? Então lá, para CPF eu estou usando a variável CPF, RG a variável RG, telefone a variável telefone, e-mail a variável e-mail e observacal a variável observacal, tá vendo? Bom, para fazer a separação daquilo que é SQL e daquilo que é PHP, nós precisamos utilizar o tal da concatenação. Só que nesse quesito, concatenar algo, concatenar variáveis, né? Concatenar texto com aquilo que de fato é PHP ou uma outra linguagem, até que é simples. Porém, aqui é uma linguagem SQL
contendo linguagem PHP como valores. Nesse caso, vocês podem notar aqui, ó, depois do parêntese fechado do primeiro escopo do clientes, onde eu coloco os campos para depois os valores, né? Eu tenho a palavra values, que indica os valores que vão entrar. Observa que depois do parênteses do values, foi utilizada uma aspa simples. Tá vendo? Ela abre aqui e ela fecha aqui. Por que aspa simples? Essa aspa simples, ela pertence ao SQL, tá? Por quê? Porque toda entrada de texto em SQL tem que ser colocada dentro de aspas simples, ou usar um novo recurso agora muito conhecido de umas outras linguagens, né? Basta fazer uma pesquisinha na internet, vocês vão ver lá que a crase ela pode ser utilizada no lugar de aspas simples e dupla, tá? Aí já nem pertence mais. Eu creio que sim, pertence à linguagem SQL, é uma nova forma de... Nova não, já é meio antiga até, né? Mas a princípio eu prefiro usar dessa forma, para mim fica mais claro. Então as aspas simples aqui em SQL é uma forma de garantir que seja armazenado um tipo texto, uma variável do tipo texto, ou seja, nome é uma variável que armazena um texto, um nome de alguém, tá? Bom, depois das aspas simples, são utilizadas aspas duplas. Por quê? Simplesmente para separar o PHP do SQL, tá? Bom, na verdade não é para isso daí especificamente. É que, como se trata de uma entrada de variável aqui no meio de algo que se espera entrar um texto, então nós temos que concatenar com o ponto, que é o concatenador do PHP, e para separar esse ponto do PHP daquilo que é SQL, nós colocamos aspas duplas. Então o escopo é montado da seguinte forma: usamos as aspas simples, aspa dupla, ponto. Coloca a variável que você quer, fecha o ponto, coloca o ponto para fechamento em concatenação, caso você queira concatenar para cá, tá bom? Depois disso, você coloca aqui as aspas duplas mais uma vez e mais uma vez a aspa simples. E de fato você vai conseguir fazer aí a sua concatenação, tá certo? Dessa forma não há aquela necessidade, aquele último ponto lá não precisa. Você pode colocar tranquilamente porque você tem uma aspa simples aqui, tá? Que possibilita você fazer isso, beleza? Isso aqui, faltou o cifrão aqui do observação, tá? Eu estou vendo esse erro agora. Aqui antes do observar cal tem um cifrão que indica que observar cal é uma variável, tá? Não confundam aí, é um erro aqui do professor, tá? Mas eu vou arrumar daqui a pouco, beleza? Bom, então para mim poder cadastrar um valor em SQL utilizando variáveis PHP, eu necessito de uma aspa simples por causa do SQL, preciso de uma aspas duplas para separar o ponto da concatenação do PHP para com o SQL e preciso do concatenador, que de fato é o ponto. Depois do concatenador, eu coloco simplesmente a variável PHP, tá? Bom, eu estou cadastrando aqui o nome, CPF, RG, telefone, e-mail e observação. Estou colocando as entradas das variáveis aqui. Porém, eu não parei por aí. Eu também fiz a entrada aqui, ó, do endereço do cliente. Então, eu tenho insert, que é o comando de inserção, insert into endereço cliente. E do que é composto o endereço do cliente? É composto pelo campo rua, número, bairro, município, estado, CEP e cliente. Por que cliente está aqui? Simples. Porque cliente é a chave estrangeira, tá? Aqui do endereço cliente. Este cliente é simplesmente o meu CPF, tá vendo? Do cliente aqui em cima. O mesmo CPF que foi cadastrado em cliente aqui, vai ser cadastrado no endereço do cliente aqui, tá? Aqui ele está como chave primária, aqui ele está como chave estrangeira. Tá, professor, mas por que não foi colocado aqui CPF, né? Simplesmente porque eu já até expliquei isso para vocês, né? É um estilo de programação. Eu gosto muito de colocar o nome da tabela e não o nome do campo, tá? Eu sei que este endereço do cliente pertence a este cliente aqui.
Olha como ficaria a explicação. Este endereço do cliente pertence a esse CPF aqui, ó. Um CPF não possui nada, ele é só um número, tá? Então, explicando dessa forma fica mais fácil. Esse é um dos motivos de eu utilizar o nome da tabela ao invés do nome do campo, beleza? Bom, com os seguintes valores, aqui eu tenho uma variável que cadastra a rua, uma variável que cadastra o número, o bairro, o município, o estado, o CEP, e agora eu coloquei a mesma variável para CPF. Poxa, mas aqui é cliente, sim. E que tipo de informação vai ser armazenada nesse campo? O CPF. Já que eu tenho uma variável que entrou como CPF aqui, ó, eu estou usando a mesma variável que eu cadastrei aqui. E, de fato, com isso, eu consigo cadastrar certinho o endereço para aquele cliente que eu já cadastrei acima. Tá? Vamos às questões. Nós temos 7 questões para responder. 1. Quais os dados registrados no primeiro comando SQL? Bom, vamos dar uma olhada. Quais são os dados que estão sendo registrados aqui? Olha lá, quais são os dados? Os dados começam de nome e terminam com observacão. Vamos dar uma olhada na alternativa. Olha lá, A. Nome CPF RG. É só isso? Não sei. B. Nome CPF RG e e-mail observação. É só isso? Não sei. C. Nome CPF RG, telefone, e-mail observação. É só isso aí? Também não sei. D. CPF RG, telefone, e-mail observação. Verifica, tá? Vai lá, conta quantos são, verifica quais são e marca a alternativa correta. Beleza? 2. Qual comando principal utilizado para cadastrar os dados do cliente? Essa é mais fácil que a de cima, né? A. Update. Tem algum comando de update aqui para cadastrar o cliente? B. Insert. Tem algum comando de insert aqui para cadastrar o cliente? C. Alter. Tem algum comando alter lá? Vai lá e verifica. D. Select. Verifica se tem algum select lá para cadastrar o cliente. Tá? E. Nenhuma das opções. 3. Os dados são armazenados nas estruturas de acordo com os comandos. Os dados que são armazenados nas estruturas de acordo com os comandos são passados diretamente ou por meio de variáveis? Poxa, acabei de explicar, né? A. Diretamente. Ou seja, aqui eu estou colocando qual é o nome, o CPF, o RG, o telefone, o e-mail, observação, ou eu estou colocando a variável que representa esses valores. Tá? Diretamente. A. B. Variáveis. C. Das duas formas. D. Não são passados dados. E. Nenhuma das opções. Muito fácil essa, né? Acabei de explicar. 4. Na composição do código descrito, utilizamos aspas simples para separarmos valores ou variáveis com valor do tipo texto, valores ou variáveis com valor do tipo inteiro. C. Valores ou variáveis com valor do tipo decimal. D. Valores ou variável com valor de qualquer tipo. Muito fácil também, né? Eu falei que aspas simples em SQL, ela serve para separar aquilo que é do tipo... Basta voltar ao videoaula que você consegue pegar a explicação, tá? Tá facinho, facinho, facinho. Continuando. 5. Deixa eu só dar uma olhada no meu microfone mais uma vez. Tá ok? O microfone do headset. 5. Também são utilizadas aspas duplas para separarmos A. Variável SQL em codificação SQL. B. Variável PHP em codificação SQL. C. Variável SQL em codificação PHP. D. Variável PHP do código SQL. E nenhuma das opções. E aí? Muito fácil também, né? Eu tenho uma variável que é de uma linguagem e eu estou querendo separar essas variáveis do escopo de uma outra linguagem, tá? Tá muito fácil. Vocês sabem que a variável em cima são variáveis PHP, que estão sendo separadas do código SQL, tá? Então verifica qual é a alternativa certa, marca. 6. Por que é inserido a variável CPF no comando que cadastra o endereço do cliente? Poxa, tá perguntando por que eu coloquei CPF aqui, ó,
lá no endereço do cliente. Acabei de explicar, né? A. Definição de chave candidata. B. Definição de chave primária. C. Definição de chave estrangeira. D. Definição de um valor único para a tabela. Muito fácil também. A chave primária, ela fica disponível na tabela de origem. Quando ela está fora da tabela de origem, ela se torna uma chave estrangeira. Com essa explicação que eu dei agora, você já consegue responder automaticamente essa questão, tá? 7. Utilizamos qual ordem de cadastro de informações em nossas estruturas? Vamos dar uma olhada, ó. Primeiro vem o quê? Primeiro vem a ordem dos campos, né, da tabela, e depois vem a ordem dos valores, tá? Então tá desse jeito, ó. Aqui eu digo quais são os campos que eu quero cadastrar, e aqui eu vou informar os campos de fato, né, os valores de fato que eu vou colocar em cada campo. Resumindo e explicando. Aqui, primeiro, eu determino os campos que eu quero cadastrar e aqui eu determino os valores que eu vou cadastrar em cada campo, tá? Vamos dar uma olhada lá. Utilizamos qual ordem de cadastro de informações em nossas estruturas? A. Primeiro definimos os valores que vamos cadastrar, depois os campos correspondentes. B. Primeiro definimos os campos a serem inseridos, depois informamos os valores. E aí? C. Primeiro definimos as estruturas das tabelas, depois os campos a serem cadastrados. D. Não informamos os valores a serem cadastrados por meio de variáveis. E. Nenhuma das opções. Tá muito fácil, acabei de explicar, tá? Primeiro são os campos e depois é outra coisinha, tá? Responde todas aí. Não esquece, tá? Se você quer ver sua nota, já coloca o seu e-mail aqui. Eu não deixei... Eu estava ultrapassando, né? Eu tenho que modificar isso aqui para ele caber aqui dentro, né? Eu ainda não fiz isso, mas eu vou atualizar, tá? Eu vi que teve alguns errinhos agora aqui. Eu já vou arrumar esses erros com vocês, ó. Eu vou entrar lá na HostGator. HostGator.com.br e eu vou arrumar aquilo agora. Porque tá feinho, né? Faltou colocar aqui o cursor. Vamos lá dar uma arrumada nisso agora, para não apontar erro depois. Já pedi para entrar, deixa eu ver a minha internet, teste. Até o momento estava funcionando. Tá chegando 70, 80, tá legal. Foi a HostGator mesmo que deu uma travada. Deixa eu atualizar. Agora eu aperto em cPanel. Vamos fazer a correção da atividade direto no código-fonte, né? É banco de dados mesmo, então eu creio que a correção, ó, gerenciador de arquivos. Vou pegar a página principal do Beterrabas. Vamos abrir aqui banco de dados, né? E a última atividade, que foi a atividade atividade que eu coloquei, a avaliativa. Editar o código direto aqui no servidor. Vamos dar uma olhada. O código está aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui tem um cifrãozinho. Olha lá. Pronto. Salvei. Já organizei. Deixa eu fechar isso aqui. Aproveitando que eu estou aqui, vamos dar uma olhada no estilo também. Olha lá, o estilo atividade banco de dados. Eu vou editar. Vou editar aqui. E vou dar uma organizada. Deixa eu só aumentar o código, porque eu não estou conseguindo ver legal. 17. Vamos jogar em 18. Eu creio que aqui, onde trata do nome, olha lá, ó, nome, aluno e e-mail remetente, ele tem um ID de 700 pixels, tá vendo? Se eu trocar esse ID de 700 pixels e colocar 100%, eu creio que para aquele probleminha básico, tá? Eu vou tentar novamente, ó, beterrabas.com, Beterrabas abriu. Ele está jogando aqui muito alto. Deixa eu reduzir para 100%. Olha lá. Agora eu vou pegar aqui banco de dados. Aqui em cima, ó. Vou pegar a primeira atividade, ó. Peguei. Olha lá, 100%. Agora, se eu faço isso daqui, ó,
eu faço uma redução, mesmo assim, né, eu tenho uma variação aí, ó. Não ficou tão bacana, não. Ele vai diminuindo, ele diminui junto. Eu tenho que arrumar isso daí. Não ficou tão legal, tá? Eu vou dar um jeito de deixar um pouco mais responsivo essa parte, tá, pessoal? Bom, tá facinho, eu já tentei arrumar, pelo menos a parte que eu queria lá, eu consegui arrumar, tá? Atividade tá aqui, ó. Se vocês forem atualizar, vocês já vão ver que observação já tem o campo com o cifrão, já se tornou uma variável, beleza? Esse código, pessoal, de fato ele está funcionando. Eu creio que eu não errei nele, ó. Então, se eu pegar tudo isso daqui, copiar, abrir o meu serviço, deixa eu abrir o serviço aqui, ó, su_x shs. Então, quando o champ começa a executar e de fato aqui abre o servidor, start all. Olha lá, ó. Tá iniciando. Já posso vir aqui direto. Vou carregar o site do Beterrabas mesmo, ó. Localhost phpMyAdmin. Se eu vir aqui em SQL direto e rodar aquele comando que eu coloquei agora, deixa eu pegar o banco teste aqui, ó. Em banco teste eu tenho cliente, tá vendo? Eu tinha nome, CPF, telefone e e-mail, tá vendo? Eu não fiz a modificação, eu simplesmente coloquei os dados. De fato, eu conseguiria fazer um cadastro, tá? Se eu tivesse uma estrutura aqui. O correto agora é determinar a estrutura para esse nível e fazer, de fato, o cadastro com o nosso formulário, tá? Vamos produzir a partir desse ponto, uma vez que eu já expliquei a variável não, né? A atividade, e aí a gente consegue fazer a produção. Vou deixar isso aqui aberto, só que eu vou apagar todos os meus clientes, ó, apagar. Apaguei todos. Então aqui na tabela cliente eu só tenho nome, CPF, telefone e e-mail, beleza? Então vamos abrir a NetBeans para começar o processo. Posso fechar aqui o XAMPP. Tá ok aqui, deixa eu ver o OBS, tá ótimo. Então aqui, ó, deixa eu só fechar a atividade que eu tinha colocado e eu vou pegar o projeto atual, que era o projeto do formulário, né? Open recente, formulário, tá aqui, ó. Esse era o nosso projeto do formulário. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho, passar para tamanho 18 para todo mundo visualizar. Pronto, tá aí. Se eu fosse exibir aqui para vocês, olha, o projeto em si, executar, ele ia aparecer assim, olha. Deixa eu ver se está no mínimo. 100%. Olha lá. Eu tenho um formulário, tá? O meu zoom está em 100%, tamanho padrão. Aqui em cima eu tenho o nome, o CPF, o RG, o telefone e o e-mail. Aqui eu tenho rua, número, bairro, município, estado e CEP. E aqui eu tenho um campo para observações e um botão de salvar. Vocês podem verificar que tem o efeito hover, né? E quando eu pego tudo isso aqui e mando para lá para cadastrar, o que está faltando agora é uma estrutura que de fato aceita esse cadastro, tá? É o que de fato nós vamos fazer na aula de hoje. E a atividade que eu coloquei lá é justamente baseada nessa aula, tanto nas aulas passadas como agora, tá? Então vamos fazer isso aqui funcionar. Ficou até legal, né? Faltou um plano de fundo, alguma coisa lá. Mas vamos voltar para a NetBeans e dar uma olhada no comportamento. Então aqui, olha, eu coloquei o PHP aqui em cima, tratando lá das entradas. Aqui eu já tenho o método de conexão, que vocês já chegaram a ver comigo, né? Eu estou cadastrando aqui, ó, o cliente, aqui eu estou cadastrando o endereço do cliente, tá? Eu tenho aqui as mensagens de erro e acerto, caso dê certo ou não. E aqui eu tenho todas as entradas possíveis, ó. Tudo aquilo que foi debatido em desenvolvimento web está aqui. Vai ser debatido mais uma vez, né, na próxima aula de desenvolvimento, ainda essa semana, eu creio. Não sei se essa semana entra. O campo de observação e o botão de submit. Então, esse botão de submit, né, que o nome dele é name salvar, ele está sendo trabalhado aqui, ó,
praticamente, ó, se o botão salvar foi clicado e set, né? Ele vai executar tudo isso daqui. Bom, aqui já está tudo pronto. O que que falta? Falta eu vir na minha codificação SQL e arrumar, porque agora tem campos a mais. Eu não tenho somente aqueles campos, né? Eu tenho um campo de status, eu tenho um campo de observação para o meu cliente, né? E eu tenho o endereço dele ainda. Então, se eu for dar uma olhada aqui no meu localhost, dá uma olhada, eu tenho nome, CPF, telefone e e-mail. Então, eu posso voltar tranquilamente aqui na NetBeans, cadê? Aqui, e eu vou fazer a modificação, tá? Então, esse é nome, CPF, abaixo do CPF eu vou ter o RG, vai ser um varchar 15, olha lá, ó, not null, tá? Deixa eu só colocar o meu computador aqui para cima e dar uma olhada mais uma vez no meu microfone. Headset, tá ótimo. Então, depois do RG, tem telefone, e-mail e aqui eu vou colocar status. Olha lá, status, varchar, sei lá, 30, tá ótimo. Not null, tá? Eu vou colocar um default para ele, ó. Default eu já expliquei, né? Vocês já sabem o que significa. Eu vou colocar como apto. O cliente está apto, né? Uma vírgula. E agora eu vou colocar um campo de observação. Observar cal vai ser do tipo text, tá? Not null. E também vai ter um default. O default vai ser do tipo ok. A observação dele vai ser ok. Caso eu não coloque nada, o campo vai ser ok. Beleza? Tudo certinho? Bom, a chave primária é CPF, nós já sabemos disso. O próximo passo é estabelecer o endereço. Então aqui, ó, create table endereço underline cliente, lá, abri e fechei, tá? Vou colocar o ponto e vírgula aqui e aqui eu vou começar, ó. Rua varchar 60 not null, número varchar 13 not null, bairro varchar 60 not null, município varchar 60 not null, estado varchar 19 not null, CEP varchar 10 not null. E agora vamos colocar o cliente, ó. Cliente varchar 14 not null. Por que cliente varchar 14 not null? Porque CPF é a chave primária. Então aqui seria a nossa chave estrangeira. Cliente representa o CPF do cliente. Então ele precisa ter o mesmo tipo, né, a mesma tipagem aí na variável e o mesmo tamanho definido, tá? Se eu tenho CPF varchar 14, aqui também tem que ser CPF varchar 14, tá ok? Beleza? Uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar a palavra unique aqui, para evitar que o cliente tenha dois endereços, tá? Semelhantes, por exemplo, daria para trabalhar. Ou, por exemplo, ele não pode ter dois endereços, ele pode ter um só. Eu posso até atualizar o endereço dele, mas ele só pode ter um endereço cadastrado em cima de um mesmo CPF, tá? Desse jeito aí. Belezinha? Então, com isso a gente já consegue fazer o trabalho do cadastro, eu creio, lá do nosso formulário, que foi escrito em HTML com a utilização do PHP, tá? Deixa eu só colocar uma entrada aqui. Deixa eu ver. E aí, tá pelo Discord? Pera aí que meu fone de ouvido, ele tá caindo demais. Talvez é porque o notebook não fica em cima de mesa, fica no colo. O fone cai muito e dá muita interferência. A edição do áudio fica horrível depois. Bom, uma vez aqui, eu posso pegar tudo novamente para evitar a questão do alter table.
já que eu tenho drop aqui em cima, então eu vou apagar tudo. Isso aqui é um dos grandes motivos, né, de os funcionários serem demitidos, tá? A execução do drop é uma coisa que tem que ser evitada. Então, se eu venho aqui no meu localhost SQL e eu cometo a besteira de colocar o drop, olha lá, apaguei tudo, criei tudo de novo. Agora, o cliente já tem CPF, RG, telefone, e-mail, status de observação. E o endereço dele também está aí. Só para fazer uma análise, aqui eu coloquei endereço cliente. Está ótimo, então está tudo funcionando. O que eu preciso fazer? Executar. Então eu vou apertar aqui, eu vou executar o index, vai abrir meu formulário, está aqui, bonitinho, e eu vou fazer o teste. Vamos lá então, ó. Informe o nome do cliente, eu vou colocar aqui, ó, João da Silva. O CPF do João é esse aqui, ó. O RG do João, ele não tem. É 1, 2, 3, 4, 5, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hífen 9. Hífen 0, fica interessante. O telefone do João é esse 9999. O e-mail do João é joãodasilva@gmail.com. O endereço do João vai ser, olha lá, ó, Rua das Pedras, número 20, bairro Jardim das Pedras, Mirassol do Oeste, estado Mato Grosso, CEP 78280, hífen 1, 2, 3, aqui eu posso pôr até um ponto para dar 10 certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Observação para o João. João é um cliente novo, então eu vou vir aqui e vou colocar para ele, como eu acrescentei aqui, ó, o RG depois, né? Ele ficou meio que marcado desse jeito aí, eu não coloquei uma definição, tá? Vamos colocar uma observação para o João, ó. O João é um cliente, então... quer ver? Vamos colocar aqui o João paga somente à vista. Ó, que chique pro João. Salvar cliente. Opa, aí gerou um erro, né? Faz tempo que eu não via erro do PHP, mas aqui, ó. Erro, não foi possível cadastrar o cliente. Antes da gente entrar em desespero e ver o que aconteceu, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, ó. Cliente, não veio nada, tá? Endereço do cliente, também não veio nada, ó. Cliente nada, endereço do cliente nada, não veio. Então, de fato, falhou mesmo. O meu index está indefinido lá no município em linha 22. Então, no meu index, lá na minha linha 22, index 22, município, tá aqui, ó. Strutroper, eu tô passando ele para maiúsculo, né? Município, vamos dar uma olhada para ver como foi colocado o município. Olha lá, ó. Rua, número, bairro, lá, eu coloquei município com M maiúsculo, tá vendo? Não pode. Então aqui, ó, município, tá? Agora M minúsculo, tá? Salvei. Teve um outro erro também. Olha lá, ó, indefinido variável bairro. Olha como que eu escrevi bairro. Bar RP na linha 31. Então vamos voltar lá. Foi erro de escrita na linha 31. Então a minha linha 31 está aqui. Eu coloquei, olha lá, ó, tá errado, né? É bairro, tá? Agora ele encontrou. Salvei mais uma vez. Vamos fazer o teste novamente. Eu posso até fechar aqui, executar ele mais uma vez aqui, que é o correto, ó, João da Silva, CPF, o RG, o telefone, a rua, o número, o bairro está aqui, o município ele não salvou. Mirassol do Oeste, eu não sei por que município ele não está salvando. Mato Grosso, o CEP, observação também ele não salvou, porque não foi submetido, né? Vamos colocar aqui, ó. O João é um excelente cliente, ó. João. Por que deu um errinho? Porque eu coloquei
João com o maiúsculo aqui. O João. Salvar. Rapaz, ainda está dando erro aqui na minha linha 22. Antes do desespero, vamos dar uma olhada. Cliente não foi. Endereço do cliente também não foi. Vamos dar uma olhada aqui. Município ainda. Município na linha 22 está dando erro. Vamos verificar essa linha 22 com... Linha 22. Tá aqui. Stuttropper. Município. Município. Vou copiar município aqui. Streetwalker é para transformar ele em maiúsculo. Não importa o que eu digitar, vai ser passado para maiúsculo. Tá, na linha 22. Município. Município. Se eu marcar aqui, tá aparecendo, ele está sendo cadastrado. Município. Então eu tenho rua, número, bairro, município. O próximo eu tenho o estado, depois CEP e o CPF. Aqui está correto, não tem erro. O erro está apontando para cá. Banco teste está ok. Eu estou cadastrando esses dois. E eu achei um errinho básico aqui. Acabei de encontrar um errinho básico. Antes eu vou corrigir esse aqui. Município. Eu vou vir lá, ó. Aonde está falando do município. Número, bairro, município. Ah, coloquei com acento. Foi por isso, né? Aí não vai mesmo, tá? Aproveitando que eu estou aqui, eu descobri um outro errinho, tá? Aqui, ó, eu dei o comando apenas para cadastrar o CAD, que é o cliente. Eu não dei o comando para cadastrar o CAD e endereço, que de fato vai cadastrar o endereço do cliente, tá? Então eu necessito colocar um comando end aqui, que seria o comando E em PHP. Eu creio que é o E comercial. Eu acho que é assim. Olha lá, ó. Aí eu coloco MySQL e query. O link é o mesmo, né? Que é a minha conexão. Olha lá, conexão. E aqui CAD endereço. Dessa forma, se o CAD for cadastrado e o CAD endereço for cadastrado, ele vai me retornar cliente cadastrado com sucesso. Se não, erro, não foi possível cadastrar o cliente. Estou salvando. Vamos pegar mais uma vez aqui a minha locadora. Deixa eu fechar esse. Vir aqui, cliente eu não tenho nenhum. Endereço do cliente também eu não tenho nenhum. Então vamos executar para ver. Então eu vou vir aqui e mandar executar. Eu estou executando pelo Google Chrome, eu creio. É pelo Google Chrome. Vamos lá, o João da Silva. O CPF está aqui, o RG dele está aqui, o telefone está aqui, o e-mail é esse. Rua das Pedras, número 20, bairro Jardim das Pedras, município, ele não salvou nenhuma vez, vamos colocar aqui, ó, Mirassol do Oeste, estado Mato Grosso, CEP este, observação, vamos colocar, excelente cliente, salvar. Aqui ele está acusando que não foi possível cadastrar o cliente. Vamos ver se veio. De fato, não veio nada. Agora ele está acusando um erro um pouco mais específico. A sintaxe está correta, porém a lógica tem algum errinho aí. Vamos verificar. Ó. Rua, número, bairro, município, estado, CEP, cliente. Aqui agora, ó. Nome, CPF, RG, telefone, e-mail, status e observação. Tá, se eu voltar aqui, ó, se eu fechar isso e voltar na NetBeans, vamos ver se a ordem está correta, né? Então aqui em cliente eu tenho nome, CPF, ó, cadê o RG? Tá vendo? O RG não entrou, então eu preciso pôr, ó, RG, vírgula, telefone, e-mail e observação. Ó, o status não precisa porque ele tem um default, tá bom? E o default dele é apto, então estava faltando o RG aqui. Da mesma forma aqui, ó, aqui também está faltando RG. Então eu vou colocar, ó, eu vou colocar a aspa simples, uma aspa dupla, eu vou pôr um ponto, tá vendo? Vou colocar uma aspa simples, ponto não, ponto aqui,
eu posso utilizar o ponto, posso colocar aqui o RG, ponto mais uma vez, aí sim, ó, aspa dupla, aspas simples, vírgula, vírgula, pronto. Acrescentei o RG antes do telefone, da mesma forma que está aqui, ó, depois do CPF, antes do telefone. Estava faltando o RG, porque no projeto original não tinha, foi colocado depois, tá? Então, fechando aqui, nós temos telefone, e-mail e observação, tá correto. Agora aqui, rua, número, bairro, município, estado, CEP e CPF também está correto. Rua, número, bairro, município, estado, CEP e cliente, no caso aqui representado pelo CPF que está aqui. Bom, salvei, voltando no meu servidor eu não tenho ninguém cadastrado, eu creio que agora eu corrigi todos os erros, né? Depende muito da execução, vamos executar para ver como funciona. Vou executar mais uma vez, estou colocando o João da Silva mais uma vez aqui, com os mesmos dados que eu tinha cadastrado, olha lá, ó. Podia ter copiado, né? Excelente cliente. Salvar. Agora foi, ó. Cliente cadastrado com sucesso. Vamos dar uma olhada? Então, vindo aqui, apertando em cliente, olha lá, o João foi cadastrado. Todos eles, ó. O status é apto, tá vendo? João da Silva, eu escrevi minúsculo. Somente a primeira, automaticamente ele converteu, tá? Porque nós utilizamos essa instrução aqui, ó. O Streetwalker Case, né, o Streetwalker ou Streetwalker, né, para o nome e para o e-mail usamos o Streetlower, que é para passar tudo para minúsculo, tá? Poderíamos ter colocado para observação, o status automaticamente já está tudo em maiúsculo porque está definido como de full. Aqui, ó, o nome da rua está tudo maiúsculo, o bairro é tudo maiúsculo, o município é tudo maiúsculo, o estado é tudo maiúsculo, tá? Então, voltando aqui no servidor, dei uma olhada no endereço do cliente, ó. Ó o nome da rua, tudo em maiúsculo. Lá eu escrevi em minúsculo, ó, 20, Jardim das Pedras, que é o bairro. Lá eu escrevi tudo em minúsculo. Automaticamente aqui está convertido. Mirassol do Oeste, Mato Grosso, CEP e o cliente. Dá uma olhada no cliente, tá? Ele tem lá, no caso da chave estrangeira, ó. Faltou referenciar ele, né? Ele não foi referenciado. O correto era referenciar. Significa que o nosso código feito lá na NetBeans não teve referência, hein? Vamos ver? Codificação SQL. Olha aqui, de fato não teve. Observa que eu coloquei cliente varchar 14 not new unique, tá? Mas eu esqueci de dizer que esse cliente é uma chave estrangeira, tá? Eu preciso dizer que este cliente aqui é uma chave estrangeira referente ao CPF do cliente. Então aqui eu preciso colocar, olha lá, e eu esqueci mesmo, tá? Eu coloquei a chave primária lá em cima e aqui eu esqueci de colocar, ó. Então vamos colocar aqui, ó, for key cliente referências a cliente, qual campo? CPF, tá? Referente a cliente CPF, olha lá, ó, cliente CPF, tá? Esse cliente aqui, que representa esse CPF do cliente, ele é a minha chave estrangeira, referente à tabela cliente ao campo CPF, que é referente a esse aqui. É o mesmo tipo de informação. Agora sim, ó, eu vou copiar tudo isso daqui, vou copiar aqui, vou fazer aquele código mais uma vez que manda muito funcionário embora, vou executar, deletei tudo, olha lá, vazio e vazio, e agora eu vou fazer o teste novamente, ó. Na verdade, basta eu vir aqui e atualizar. Olha lá, atualizei, tá? Vamos dar uma olhada aqui no localhost. O cliente está aí, o endereço dele está aí. Porém, observa agora, quando eu venho no endereço do cliente e vou lá no campo cliente, observem que o CPF que está aqui, ele é um link. Quando eu clico aqui, ó, ele vai me apontar qual é o cliente. Observa que ele já mostra o nome, ó, João da Silva. Tá vendo? Olha lá, ó. Coloquei, ele já apontou, ó, João da Silva. Se eu aperto aqui, ele já cai direto lá, ó. Olha, o CPF é do João da Silva. Tá vendo? Então a chave estrangeira, ela atua
né? Eu tinha esquecido de colocar, assim que eu coloquei ela já passou a ser atuante, ó. Eu já sei que esse endereço aqui pertence a este cliente aqui. Nem preciso clicar, ele já indicou o nome dele, ó. Quando eu aperto, ele vai. Inteligente, né? Olha o comando colocado para execução. Foi o select, selecione tudo de banco teste, ponto cliente, né? O nome do banco, ponto, o nome da tabela, onde o CPF é igual a este, aqui. Olha lá. Cliquei, ele achou. E aí funcionou. Belezinha, tá? Já marcou o CPF lá do jeito que eu queria. Beleza? É até curioso, porque eu estou nessa tabela e quando eu clico aqui, ele faz uma referência de lá e puxa a referência por CPF, ó. Bem interessante. Não é nem a questão da referência por cliente, eu colocaria até diferente. Eu colocaria fazendo uma tabela comparatória, né? Uma condição comparatória, onde as duas seriam idênticas e tudo mais, tá? Belezinha, belezinha? Nessa questão é isso daí. Nós temos aqui ó, um formulário feito em HTML com a ajuda do PHP e de fato está funcionando, tá? Nós poderíamos criar até um campo de resolução. Por exemplo, em vez de eu ter colocado lá, eu posso simplesmente disparar isso aqui, um comando, para aparecer os dados aqui do lado. Também daria para fazer, tá? Bastaria eu resgatar, fazer um comando aqui para confirmar. Confirme os dados informados. Daí eu aperto aqui e de fato eu faço o cadastro. Em vez de salvar aqui, eu coloco enviar dados. Aí eu troco de tela, aparecem os dados e eu posso simplesmente ali confirmar, né? Daria para fazer também. Talvez eu coloque isso para as próximas aulas de desenvolvimento web, tá? Lembrando que nós temos uma atividade de banco de dados ativa para vocês fazerem lá no site do Beterrabas. São 7 questões, é só marcar a alternativa verdadeira e enviar, tá? É uma atividade avaliativa. A primeira atividade avaliativa do bimestre, tá? Tá disponível lá, eu vou colocar o link para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Vamos continuar a aula. Então, funcionou de fato, tá? A questão do banco de dados aí ela tá legal, não está feio. A gente pode até brincar com isso, colocando aqui, ó, se eu voltar no meu index, observa, eu posso fazer uma manobra nesse index, não é muito indicado, mas eu posso fazer uma manobra aqui para ele exibir os dados, né? Eu tenho um campo definido assim, dessa forma. Daria para mim criar uma div concorrente aqui para exibir os dados de fato, tabelados aqui. Conforme eu aperto aqui, automaticamente ele faz uma consulta e exibe os dados aqui para mim. Ou aqui embaixo, os dados que eu coloquei, alguma coisa para confirmar. Eu poderia fazer assim, ó. Aqui no meu banco de dados, aqui no meu NetBeans, eu posso pedir projeto, né? Mostrar aqui, exibir. E depois que eu finalizo a caixa, olha lá, ó, div caixa formulário, eu posso vir aqui no finalzinho dela, ó, div, e eu posso abrir uma outra div. Olha lá, div id mostra, ou área de atuação. Olha lá, criei uma div. Eu vou já estilizar essa div, olha lá, div mostra. Essa minha div mostra, ela pode ter o mesmo tamanho da div acima, tá? Então eu posso vir aqui no meu estilo cadastro e aqui de fato lá na div formulário eu consigo colocar, ó, eu consigo definir aqui, por exemplo, uma vírgula e colocar aqui, ó, div mostra. Olha lá. Se eu salvar, vir aqui e atualizar, opa, eu não quero isso, então eu vou ter que fechar e eu vou ter que executar o index de novo. Olha lá, ela não está aparecendo porque ela não teve tamanho definido. Ela está aí de certa forma, mas ela não apareceu. Vamos dar uma olhada por quê? Porque ela tem uma estilização como maxContef e como não tem nada dentro dela, obviamente ela não vai aparecer mesmo, tá? Eu coloquei a vírgula de vmostra, ela vai ocupar o mesmo edit, o mesmo background, o mesmo padding, o mesmo merging e o border radius para 20 pixels, tá?
vamos definir alguma coisa dentro dessa div mostra. Vamos supor que eu queira exibir agora os dados lá, tá? Os dados já confirmados. Eu poderia até pegar o mesmo item que eu tenho aqui, mas eu também posso definir assim, ó. Eu posso colocar aqui as variações com o eixo, né? Usando o PHP. Já que eu tenho uma amostra, então eu poderia colocar assim, ó. Eu vou definir um monte de eixo. Eixo. Eu vou exibir aqui, por exemplo, o nome. Olha lá, ó. Então eu estou exibindo o nome. Antes eu preciso colocar a tag do PHP. Olha lá, ó. PHP nome. Tá vendo? A tag do nome aí. Eu estou exibindo o eixo nome. Ótimo. Deixa eu fechar o PHP. Beleza? Exibi. Eu vou deixar o PHP aberto. Desse jeito assim. E aqui eu vou continuar. Depois do nome eu vou exibir o CPF. Ó. Eixo. Eita, nós. CPF. Eixo. Eita. RG. Só um teste, tá? Também não tenho certeza se vai funcionar. Ó, eixo. Vamos colocar aqui telefone. Depois do telefone. Eixo. E-mail. Depois do e-mail vamos colocar a observação. Eixo. Observacão. Faltou o status, né? Vamos colocar antes da observação o status aqui, ó. Eixo. Status. Tá? E aí eu coloquei um monte de eixo para ser exibido. Beleza? Ele está aí, de fato, rodando. Se eu faço isso daqui, ó, salvo e atualizo. Opa, acabei errando aqui, né? Salvo e atualizo. Eu creio que ele vai apontar um monte de erro, como de fato apontou. Tá vendo que a div já veio com um canto arredondado, já veio com um plano de fundo, tá? Com tudo aquilo que a primeira div tem, aqui também tem, né? E como ela é maxcontef, ela cresceu de acordo com o que eu precisei. A linha maior de erro foi a linha 162. Então aqui, ó, no tamanho do erro da notícia que ela me colocou como erro, o maxcontef fez aquilo que ele tinha que fazer, crescer de acordo com o elemento filho. Tá? Deixa eu só dar uma organizada aqui no meu fone de ouvido. Tá ótimo, fones de ouvidos. O microfone do headset, tá ótimo, 27%. Agora falta eu definir isso daqui, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui o arroba para servir como escape. Eu não sei se o arroba vem aqui, mas eu posso colocar ele como escape. Deixa eu só testar para ver se eu ainda me lembro. Tá? Dessa gambiarra aqui. Se eu atualizar, agora some. Observa que a div está aqui. Ela está fechada, não apontou erro mais nenhum. Tá? E, de fato, agora, eu precisaria colocar o comando. Mesmo eu tendo todos os comandos aí, de fato, aqui, eu creio que não traria resultado. Mesmo eu tentando. Olha lá, eu vou colocar o João da Silva aqui. A rua, o número, o bairro, o estado e o CEP. Não vou escrever nada aqui, não é obrigatório. Não foi possível cadastrar. Observa que ele colocou todos os nomes aqui, ó. Tudo que eu coloquei, ele cadastrou. Cadastrou não, né? Ele trouxe para cá. Isso aqui é interessante, porque ele pegou daqui e automaticamente exibiu. Só que está exibindo em um lado meio esquisito, né? Eu poderia fazer uma consulta apenas lá, em vez de um cadastro. E ele poderia mostrar isso aqui para mim, aqui, né? Antes de eu fazer o cadastro. Eu pegaria esse botão e colocaria, de fato, em um local, antes de cadastrar. É uma forma legal de estar trabalhando, tá? Falta dar uma organizada, não ficou nada bonito, isso aqui deveria estar aqui do lado e não aqui. A gente pode dar um grau nisso aí agora, beleza? Bom, o nome o identificador da div é um div mostra, tá? E o que eu posso falar para essa div mostra? Eu posso criar campos personalizados aqui da mesma forma que eu mostrei para vocês, né? Como que faz? Eu posso criar uma tag HTML aqui, ó, com um label, tá vendo? Label. Aqui no finalzinho, eu posso simplesmente vir e fechar o label. Label. Aí, como que nós nos comportamos? Eu estou colocando tags HTML no meio de um escopo PHP. Então, por padrão, eu gosto, não é obrigatório, mas eu posso utilizar o espaço. E eu gosto muito de espaçar entre eles. O problema é aqui. Olha o que eu vou fazer.
eu vou bem aqui, ó. Eu vou pegar esse PHP aqui. No caso, ele abriu aqui, eu poderia ter colocando ele aberto aqui, mas eu vou finalizar esse PHP bem aqui. Eu vou dar um espaço, ó, desnecessário até, mas eu vou fazer isso, tá? Eu vou finalizar um PHP aqui, eu poderia ter feito diferente para ficar um pouco mais bonito, mais legível, mas eu vou colocar aqui para o entendimento, ó. Eu vou fechar o PHP. Olha lá, fechei o PHP. Automaticamente, as labels HTML, as labels, olha eu, a label é um HTML, é claro, né? Mas eu queria me referenciar a ela como tag. A tag HTML aí, label, ela ficou em azul, ou seja, o HTML está assumindo a função. Porém, o PHP deixou de atuar. Tá vendo o eixo? Ele perdeu a coloração nativa, que é azul. Então, o PHP deixou de funcionar para o HTML funcionar. Vamos separar agora. Então, aqui, ó, eu vou passar para cá. Vou dar um espaço para separar, tá? Depois do label, eu vou abrir o PHP novamente, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, PHP. Pronto. Agora o label está ativo e o PHP está ativo. Porém, esse label aqui deixou de funcionar, porque esse código é PHP. Então, bem aqui, eu finalizo meu PHP mais uma vez e dou um espaço. Agora, todos eles estão funcionando, tanto o HTML quanto o PHP. O que eu preciso fazer? Basta eu copiar isso daqui, ó. Na verdade, eu nem precisaria, mas eu vou fazer isso aí, ó. Eu vou copiar daqui para cá e vou colar no início de cada eixo. Era só usar uma estrutura de repetição que resolvia isso, né? Porém, eu vou fazer assim, sozinho, para vocês verem. Olha lá, ó. Repetindo, né? A estrutura de repetição ia dar jeito nisso aqui rapidinho. Olha lá. Normalizei, né, a questão. Tirando esse daqui, que ainda falta alguma coisa. Aqui é HTML, aqui eu estou fechando o PHP. Então, aqui ainda existe algum erro, eu creio. Deixa eu só verificar. Existe erro sim. Por quê? Deixa eu ver. Aqui eu tenho um /label. Aqui eu tenho o label também abrindo o PHP e fechando o PHP. Nesse caso aqui, talvez, eu não precise de finalizar o PHP. Porque eu estou colocando vários códigos HTML, né? Nesse caso, eu não preciso finalizar esse PHP, porque eu não abri PHP aqui. Então, eu posso apagar esse código daqui, que vai continuar dando certo, ó. Tá? O interessante aqui é que, como a última label está aqui, eu não necessito fechar esse aqui também. Olha lá, os PHPs eles vão atuar dentro da label. Já que eu tive que abrir um para cada, né, dentro do mesmo escopo, eu não preciso. Então, convenhamos, eu não preciso nem disso aqui e nem disso aqui também. Já que eu tive que abrir um PHP, né, uma tag PHP dentro de cada label. Então, vamos apagar. Quanto mais limpo for o código, melhor. Aí, ficou um código até simples de compreender, né? Se eu jogar um source format e salvar, ele está aí, ativo. Agora que eu tenho cada PHP dentro de uma label, basta estilizar essa label dentro dessa div mostra. Eu posso vir aqui, se eu for atualizar, ó, atualizei, ok. Olha lá, tá vendo? Já tem alguma coisa um pouco melhor aí, ó. Tá vendo as divs, né? Basta pegar isso aqui e colocar aqui, da forma que nós queremos, né? Eu posso estilizar isso de uma forma melhor. Div mostra desse jeito, né? Então, se eu venho aqui no estilo do cadastro e eu tenho aqui a div mostra dessa forma que está aqui, eu posso definir algo exclusivo para ela, né? Eu posso vir aqui todo o formulário, eu posso pegar bem aqui, ó. O correto não seria colocar aqui, mas eu posso colocar assim, ó, div mostra, tá vendo? Label. Aí eu posso colocar assim, ó, display block. Coloquei. Olha lá. Atualizei, mesma coisa. Só vou excluir o meu cache, mesma coisa. Porém, agora eu consigo trabalhar. Se eu fosse colocar, por exemplo, um color azul,
azul é RGB, é branco na última casa, né? Então é quadrado 0000 FF, RGB, B de blue. Então agora, atualizando, ele vai ficar azul. Tá ótimo. Mais uma coisa que eu posso fazer com o div mostra é abrir somente ele, ó, div mostra, tá vendo? E colocar ele como float left. Eu creio que ele como float left, ele vai subir. Deixa eu ver. Não, ele não subiu. Ele tinha que ter subido, hein? Float left. Ele teria que ter vindo para cá. Qual foi o errinho que eu coloquei? Se eu pegar esse float left, dar um X e colocar aqui, ficou um do lado do outro pareado. Bastaria eu ter pego agora uma div e posicionar uma div maior ao meio. Com isso eu vou conseguir alguma coisa. Então eu não preciso disso daqui. Posso apagar. Posso voltar aqui no meu index, né? Não queria mexer com o HTML hoje, mas a gente acaba sempre mexendo. Eu tenho duas divs concorrentes, que é a minha div mostra e a minha div caixa formulário. Bom, basta eu vir aqui, ó, colocar uma outra div id total. Agora eu tenho uma div total. Eu vou fechar essa div total aqui, ó, depois da minha div mostra. Olha o que eu estou fazendo. Fechei a div. Agora tem uma div total. Preciso vir no estilo. E aonde eu encontro a div caixa, eu preciso por div total. Div total. Por quê? Para usar aquele estilo, né? Aquele método. Método não. Eu não sei se eu posso colocar como estilo, que é a questão da programação orientada a objeto. Aqui também, do mesmo jeito. Olha lá, onde eu tenho div, eu preciso colocar. E como de fato eu tenho div em todas elas, eu preciso colocar a minha div total em todas elas, né? O escopo fica grande, porém, quem pega o código para trabalhar consegue visualizar todas as partes, né? Uma vez que nós passamos por todas as partes. Aqui eu tenho um label aqui meio distinto, não sei, o sucesso, tal. Aqui também poderia ter alguma coisa baseada. Então eu tenho o div total aí. Bom, basta vir aqui em cima e estilizar somente o div total agora. Div hashtag total. Se eu colocar aqui agora um margem 0 alto, todos eles vão... Opa, peraí. Ainda não funcionou. Deixa eu ver, não defini o tamanho dela, né? id max content. Deixa eu ver se funciona agora. Atualizando, confirmando, ela vai para o meio bonitinha, tá? Observa que lá ele acabou roubando um pouco do espaço lá em cima, mas aí de fato está funcionando de acordo com o que a gente quer, beleza? Como nós temos um max content, significa que aqui na div formulário não precisa mais ficar nada centralizado, né? Essa questão do margem 10 alto aqui, 10 alto, eu creio que não precisa mais dessa linha, entendeu? Caso nós fôssemos aqui salvar e atualizar, olha lá, não precisa mais ficar centralizado, tá? Porque a div externa, a div total já está centralizada e eu apenas estou subindo aqui, né? Esses campos aqui como centralizados também está fora de questão, né? Daria para a gente colocar aqui no nosso div label, colocar um test align, talvez, ó, test align left. Salva, atualiza, deixa eu ver se ele vem. Olha lá, ó, alinhado à esquerda, tá? Ficou bacaninha, aquilo que eu puxei aqui já vem para cá. Se eu fecho isso e defino isso aqui como padrão na execução, executar, olha lá, aparece desse jeito, ó, tá vendo? A bolinha oculta, no caso fechada, redonda, né? Conforme eu coloco as coisas aqui, aparece aqui, né? E eu confirmaria o salvar do lado de cá. Tá? Não é o objetivo do projeto do Pet Shop, eu vou acabar tirando isso daqui para a gente trabalhar depois, tá? Não é o objetivo, eu estou colocando só para estender a explicação e para vocês compreenderem que dá para fazer muita coisa, tá? Vamos até fazer a remoção disso, de que nós estamos fazendo. Vocês viram que o eixo ele trabalha de acordo, né? E se você colocar o arroba aqui como gambiarra,
ele evita de acusar os erros, tá? Essa questão da div aqui, olha, ela não precisa de existir não, tá? Eu estou removendo, ó, essa div, eu não preciso dela, não vai fazer parte do projeto original, tá? Eu vou apagar a div total aqui também, ela não vai fazer parte. E aqui onde eu coloquei no estilo, se eu for mandar executar meu index agora, já vai dar erro, porque a div total ela não existe mais. Então aqui no estilo eu vou ter que fazer algumas modificações, tá? Eu vou devolver a questão que eu coloquei aqui, ó, Ctrl V, acabei de devolver, e eu vou apagar o div total, não vai existir mais, tá? Aonde eu tenho div total, eu vou estar fazendo a remoção para manter o nosso projeto original, tá? O intuito da aula de banco de dados era vocês verem o formulário funcionando com o banco de dados, tá? Porque fazia tempo que a gente não criava nada, nada mais bonito, né? A gente estava mexendo muito com linhas de comando, cadastrando na unha, por texto, e agora de fato o formulário entrou em vigor. Ficou assim porque eu tirei o margem, né? Eu tenho que voltar aqui, ó, no div mostra, margem 0 alto, ele acabou no fim ficando dessa forma aqui. Ele não ficou... Ah tá, como eu tirei a div total, praticamente ele deixou de ser. Esse mostra aqui, ele não vai fazer, ele não é preciso mais ocorrer. Então eu posso remover o left daqui, que de fato ele vai voltar para o meio e organizado, tá? Da forma que nós queríamos que ele ficasse. Se eu fizer a diminuição, olha, ele tá legal. Eu não fiz o teste ainda desse formulário no celular, mas eu creio que estaria funcionando de boa, tá? Não tem tanta variação. Vocês podem estar fazendo o teste disso daqui a partir do momento que eu colocar disponível lá no Beterrabas, tá? Então é isso. A aula de hoje foi baseada nisso daí e também foi baseada na... Henrique, bom dia! Foi baseado também na atividade, tá bom? Então aqui em beterrabas.com, em BD, vocês têm uma atividade para estar fazendo, atividade avaliativa de BD, a primeira atividade do bimestre, tá? Vou estar fazendo a cópia disso, colocando lá, deixa eu fazer isso agora, ó, copiar o endereço do link, vou vir aqui no WhatsApp, deixa eu pôr maiúsculo, atividade avaliativa de banco de dados, olha lá. Fazer durante a semana. Tá aí a atividade do segundo bimestre, tá? A primeira atividade avaliativa. Beleza? Só entrar no link que está aí. Vocês podem estar assistindo as videoaulas, tá? O link das videoaulas vocês já têm. Dá para mim pegar aqui para vocês, ó, vídeos, né? Todos os meus vídeos estão aqui. Deixa eu postar aqui também no WhatsApp. Olha lá, ó. Vocês podem pegar a explicação aqui ou entrando em contato comigo. Belezinha? Os vídeos estão todos aí. Deem uma olhada, tá? Na atividade, já vão produzindo, já vão respondendo. Tá muito fácil, praticamente já foi respondido isso, tá? Conforme eu estava explicando no início da aula de hoje, basta assistir o vídeo, daqui a pouco aí vai estar disponível, beleza? Vou estar disponível até o meio-dia por aqui, qualquer coisa o restante da semana também. Bom feriado para vocês amanhã, bom descanso, tá? E nos vemos na próxima aula. Qualquer coisa sobre a atividade é só me questionar, tá? Não esqueçam de fazer, beleza? Senão eu vou cobrar no individual, hein? Não, espero que eu não precise fazer isso. Tudo certo? Até a próxima, então.